Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem, um pedacinho do Maná dos Céus. Dentro do pedacinho do Maná dos Céus, estou trazendo uma série de mensagens, cujo título é conhecido como Oração Perseverante. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação: é bíblico a oração pública? Existe algum problema em orar em público? Muito bem, amados. Essa é uma interrogação que muito cristão tem feito, já que o Senhor Jesus disse assim: e tu, quando fores orar, entra em teu aposento, fecha a porta e ore em oculto para teu Pai que está em oculto, e Ele que está em oculto te abençoará publicamente. Esta é uma palavra que Jesus deu ao ensinar os discípulos acerca da oração. Então, essa interrogação de hoje, se é bíblico a oração pública, ou se existe algum problema em orar em pública, eu quero dizer para vocês. A oração pública, ela é uma questão com a qual muitos cristãos têm tratado. Já que muito crente era conhecido por orar em público na Bíblia, como o próprio Jesus fez. Então não há nada de errado com a oração pública. Ao analisarmos a Bíblia Sagrada, encontraremos muitos líderes do Antigo Testamento orando publicamente. Muitos líderes, reis e sacerdotes oravam publicamente pela nação. Um dos exemplos mais grandiosos que nós temos é a oração de Salomão. Salomão, ele orou em frente de toda a nação, orou por eles e também orou por si mesmo. Inclusive, ele orou por aqueles que cometeram pecado e por aqueles que ainda iriam cometer pecado. Então não há nada que indique que esta oração não tenha sido aceitável ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 22 a 23, encontramos esta oração de Salomão logo quando ele é coroado como rei em Israel. Se nós continuarmos estudando a Bíblia, veremos que após o retorno dos israelitas do cativeiro babilônico, Esdras, ele ficou tão perturbado quando soube que os israelitas tinham abandonado a adoração ao verdadeiro Deus, que Esdras orou e chorou amargamente diante da casa do Senhor. Tão fervorosa foi a sua oração que causou um grande avivamento, grande congregação de homens, de mulheres e de crianças que se reuniram com Esdras e choraram amargamente diante da casa de Deus. Onde está esta passagem? No livro de Esdras, capítulo 10, verso 1.
do verso 1 em diante, nós veremos Esdras orando e chorando na presença do Eterno. No entanto, amado, existem exemplos bíblicos de que a oração feita em pública perturbaram alguns líderes e fizeram com que esses líderes perseguissem ou condenassem a oração pública. Um exemplo é a oração de Ana, também a oração de Daniel. Tanto Ana quanto Daniel mostram que é possível ser mal interpretado ou até mesmo perseguido por orar publicamente. Tal como aconteceu com toda a oração de muitos profetas que oravam publicamente. A oração pública deve ser oferecida com atitude e motivo corretos. Então temos que ter atitude e motivo correto para orar em público. Existe o exemplo, de vários exemplos bíblicos. Vem uma imagem clara da oração pública aceitável e que honra a Deus. Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana não teve filho. E durante muitos anos, Ana suportou a vergonha e a perseguição que as mulheres sem filhos sofriam em tempo bíblico. Ana era, inclusive, afrontada pelas mulheres por ela não ser mãe. Era vergonha para uma mulher, naquela época, não ter filho. Era como se ela fosse impura. Então Ana, ela sofria perseguição por não ter o privilégio de ser mãe. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 6, nos mostra que ela ia regularmente ao templo para pedir a Deus, para que Deus lhe concedesse um filho, orando fervorosamente, com a amargura de sua alma. Tão sincera foi a sua oração, que Eli, o sacerdote do templo, achou que ela estava embriagada, que ela estivesse consumindo bebida alcoólica. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, até o versículo 16, nós vamos ver o sacerdote Eli olhando e imaginando que Ana estava embriagada. A oração de Ana foi tão fervorosa, mas foi silenciosa. Ela abria sua boca, mas não saía som, porque ela estava orando de uma maneira fervorosa, mas em espírito. Mas mesmo assim ela estava em público, e essa oração em público fez com que o sacerdote Eli condenasse a atitude de Ana. Aqui está um exemplo de oração pública sendo mal interpretada. A oração de Ana era justa. O seu coração estava no lugar certo. Ela não estava tentando chamar a atenção para si mesma, mas estava simplesmente bem amargurada, bem perturbada e sobrecarregada de sofrimento, com necessidade de orar, de falar com o Eterno. O sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, mas isso foi erro dele, e não é um pecado cometido por Ana. Então
Então, amados, a oração em pública, ele deve ter um motivo justo, um motivo certo e ser praticado no lugar certo. Eu tenho visto algumas pessoas fazendo, inclusive, pregações públicas, orações públicas, que em vez de adorar a Deus, levanta crítica e perseguição a Deus. São atitudes de uma forma errada. Os seres humanos estão endeusando os homens e não a Deus. Estão adorando aos homens e não a Deus. Então essas orações públicas feitas com intenção política, com intenção de chamar atenção para si mesmo, ela não tem adorado a Deus. E por não adorar a Deus, ela não é aceitável diante dos olhos de Deus. Muito bem, a Bíblia também apresenta a oração de Daniel. Uma oração pública feita por Daniel. Foi uma ocasião para os inimigos de Daniel levantarem uma perseguição. Perseguiram-no e tentaram matá-lo. A Bíblia nos informa que Daniel se destacou em seus deveres como um dos administradores sobre o reinado do rei Dário. Daniel se destacou a tal ponto que o rei estava pensando em fazê-lo líder principal sobre todo o reino. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver que Daniel se destacou ao ponto do rei Dário almejar colocar ele como um líder sobre todo o seu reino. E isso enfureceu os outros administradores. Então eles procuraram uma maneira de trazer desonra sobre Daniel, para desonrar ou destruir a Daniel. Então esses líderes, eles vão até a presença do rei Dário. Eles encorajam Dário a emitir um decreto proibindo os seus súditos de orar a qualquer outra pessoa ou deuses que não fosse ao próprio rei. Toda oração deveria ser em o nome do rei Dário. E essas orações teriam que ser pelos próximos 30 dias. E esse decreto trazia uma penalidade. A penalidade para tal desobediência era ser jogado na cova dos leões. Daniel, quando soube desse decreto, ele vai para a sua casa, ele abre a janela da sua casa, estende sua mão para os céus e ora ao Eterno. Daniel, então, continuou a orar tão abertamente a Deus que ele podia ser visto em sua janela do quarto, onde ele estava com as mãos estendidas para os céus. Daniel, ele orou de uma maneira que não era só visível aos outros, mas o expôs aos seus inimigos. Ele se coloca numa maneira que fosse visto por todos. Que todos que passassem diante da casa de Daniel via ele com a mão estendida para os céus, orando ao Eterno. Orando ao nosso Deus grandioso. Então, os seus inimigos viram. Por isso, ele foi perseguido.
Mas Daniel não abriu mão de seu costume de adorar ao Eterno. Ele não colocou as opiniões e até mesmo as ameaças dos homens acima do seu desejo de agradar ao Eterno. Ele ora e clama ao Eterno. Mas existe uma passagem no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 até o 7. Jesus dá duas formas de garantir que pessoas façam oração. Oração são feitas ao Eterno. Em primeiro lugar, as orações não devem ter propósito de serem vistas pelos outros como sendo, não para chamar a atenção sobre nós, mostrando que somos justos ou somos muito espiritual. Em segundo lugar, a oração deve ser autêntica. Deve partir do coração e não apenas vãs repetições ou frases vazias. No entanto, quando essas passagens é comparada com outra escritura que mostra pessoas orando em público, sabemos que isso não é uma exortação para orar sempre sozinho. A questão de evitar a oração em público é para evitar o pecado. Aqueles que lutam com o desejo de ser visto, que deseja ser rotulado como sendo espiritual, que apresenta muitas vezes sua oração em pública para ficar bem com os seres humanos, a essas pessoas faria bem em prestar atenção à prescrição de Jesus para ficarem a sós e orarem apenas ao Pai, o qual vai premiar em segredo ao Pai que está, ao Deus eterno que está em oculto, que vai premiar em segredo aqueles que estão orando em oculto a Deus. Porque tem muitas pessoas que fazem oração pública, fazem até oração linda, se tornaram especialistas em orar em público, mas são oração vazia. São oração que não tem intenção de adorar a Deus. São oração que procura mostrar que o intercessor é muito espiritual. Então tem pessoas fazendo oração em pública é para chamar a atenção para si mesmo, para ser colocado como grande intercessor. E a essas pessoas, Jesus diz, olha, tu se for orar, entra no teu aposento, ora em particular, para que você não caia na tentação de ser rotulado como alguém muito espiritual. E então seu Pai que está em oculto, ele vai premiar você em oculto. Jesus sabia que o desejo dos fariseus era de serem vistos pelos homens, de serem vistos como justo, não de realmente falar com Deus. Então esta declaração sobre a oração era para condenar o ato de tentar ser muito espiritual, para que o cristão não caísse na tentação. Mas isso não significa que toda oração deve ser secreta, que toda oração deve ser dentro do seu aposento. Porque a oração em público, ele comove as pessoas, ele desperta o sentimento das pessoas a se tornarem também intercessor. A oração pública deve honrar a Deus, deve glorificar a Deus com base
em um verdadeiro desejo de falar com Deus, e não com o desejo de aparecer diante dos homens. Se pudermos orar publicamente, sem violar este princípio, fazemos bem em orar publicamente. Se, no entanto, nossa consciência nos leva muitas vezes a almejarmos a ser reconhecido diante dos homens, não há nada menos eficaz, amados, sobre a oração feita em segredo. Então, se a nossa consciência mostra que estamos muitas vezes orando de uma maneira a chamar a atenção para nós mesmos, então vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em oculto a Deus, para que Ele nos abençoe publicamente. Muito bem, amados. Este é a mensagem, um pedacinho do Maná dos Céus de hoje, cuja série é Oração Eficaz. É o meu 8º áudio, amado, da série Oração Eficaz. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te glorificar, Pai, por estas palavras, por este momento de comunhão. Pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos da fé, os nossos olhos espiritual. Nos leve, Senhor, a praticar a Tua palavra. Que sejamos, ó Deus, edificados mediante a Tua palavra. E que nós possamos fazer tudo para glorificar o Teu nome. Não para chamar a atenção sobre nós, mas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Eu te dou graça, entrego o meu lar, minha família, minha esposa, Pai, minhas filhas, minhas netas. Entrego a minha vida perante Ti. Leva-me, Senhor, ao crescimento espiritual. É isso que eu te peço. E te agradeço, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.